Boa noite, ouvintes da Rádio Cultural FM. Boa noite a quem acompanha o canal de notícias da Rádio Ouvinte Sorocaba. Boa noite, Vinícius, o jornalista que também faz parte da nossa equipe aqui do Jornal da Cultural. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Flávia. Boa noite, ouvinte da Rádio Cultural FM. Mais uma vez estamos aqui numa sexta-feira levando até você notícias da cidade, do que foi notícia hoje na semana, claro, e também trazendo entrevistas para você que sempre nos assiste, que é muito importante, você sabe, a sua presença aqui conosco. Boa noite, Flávia, mais uma vez. Vamos então com a nossa edição de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Gostaria de dar os parabéns para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje também. Parabéns, dona Simone, muitos anos de vida, muitas felicidades para você e que esse dia seja muito especial. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos dar início nesse dia 19 de junho. O que nós temos de novidade? Após o alerta do governo do estado que Sorocaba estava indo para uma zona perigosa, Jaqueline retrocede em sua decisão. Sorocaba volta a ter só os serviços essenciais. Nessa semana, a partir de segunda-feira, podendo ter uma reavaliação, né, da decisão, como disse a prefeita, pelos peritos e pelos técnicos, na sexta-feira. Por que o governo teve essa preocupação com Sorocaba em especial? Pela elevação da taxa do leito, e inclusive a Jaqueline falou que ia ter mais 10 leitos de UTI, mais 6 respiradores, que ela ia colocar nos hospitais de campanha, e também na Zona Leste, né, que está bem sobrecarregada, assim, né? Essa semana foi bem cheio, bem conturbado lá. Ela falou também da suspensão de atividades econômicas não essenciais, né, como eu já citei. E também ela está falando dos casos aqui na cidade, né? Sorocaba está com 3.129 confirmações de Covid, Vinícius. Sim, sendo bastante. 837 só dos detentos do presídio. Inclusive, nós temos 240... Qual presídio, Flávia? O da Aparecidinha, né? 837 nos presídios. Nos presídios, tá. Perfeito. Sendo 241 no presídio da Aparecidinha. Então, os detentos, né, dos presídios aí também estão se contaminando bastante. E Sorocaba vem hoje com 3.129 casos confirmados pela Covid. Perfeito. Vale lembrar também, óbitos. 79 óbitos no montante, né, desde o início da pandemia. Ô, Flávia, e na coletiva que ela deu, né, ela fez a transmissão ao vivo, melhor dizendo, agora há pouco, ela disse que a questão de Sorocaba está retrocedendo, né? Também comentou que a situação tende a melhorar, ou ela não disse nenhuma garantia disso? Então, ela falou que vai essa semana fechar, né, os comércios, galerias e shoppings e serviços considerados não essenciais, né? Para verificar se vai ter uma diminuição aí dos casos, se vai ter aí também uma mudança na questão dos leitos, porque os hospitais, principalmente a Santa Casa, que recebe muita gente aí, não está podendo atender mais, né? Está 100% aí. Então, ela vai ver se vai retroceder esses números, e até sexta-feira ela vai colocar uma equipe técnica para averiguar se esses números estão retrocedendo. É isso que ela passou para a gente, ou se vai permanecer, como que vai estar a situação. Ela falou também da medida, né, de voltar aí a fechar os comércios, como um alerta aí do Estado, né, que após o alerta do Estado ela precisou tomar essa decisão, né, e falou que a partir de segunda ela vai tomar essas medidas, e também o transporte público, né, vai ser reduzido aí em 50% do transporte urbano. Entendi. E, na verdade, está sempre uma situação complicada a partir disso, né, Flávio? Vale lembrar que o Brasil hoje atingiu 1 milhão de infectados, né? No caso, na soma feita desde o início da pandemia. Então, é uma situação muito complicada que a gente tem que levar, de fato, em consideração essa crescente de números e, nesse sentido, também a questão da nossa cidade, que também é uma das principais cidades do país,
Então, dependendo de como for a gestão da nossa cidade nesse ponto, vai definir também como que vai ser a questão econômica que a gente pode vir a sofrer futuramente, pelo menos na nossa região, né? Sorocaba é um polo aqui na região do interior paulista, né? Flávia, e teve alguma atribuição, teve alguma situação dessa em relação. Perdão, deixa eu colocar melhor. A prefeita ela atribuiu alguma coisa ou alguém, esse número aumentando cada vez mais dos infectados e óbitos aqui também na cidade? O que ela fez uma observação é a população, né? A população ter saído bastante às ruas, ter ido ao centro, como a gente pode ver nas imagens, nas fotos, os centros cheios, né? Até em alguns jornais anteriores a gente até havia questionado, Vini, se realmente o pessoal estava fazendo compra de coisas essenciais ou se eram coisas que não tinham tanta necessidade, porque estariam tão cheios, né? Teve Então, gente ela que saiu fez. até com uma estrela cadente, né, Flávia? Segundo a gente ouviu aí. A gente ficou sabendo aí de pessoas que estão comprando já artefatos aí para o Natal. E a pessoa sai na foto, na imagem, a gente tenta A explicar gente por sempre que ela fala, saiu né? de casa para isso, né? A gente sempre fala que a gente tem que ser precavido, a gente sempre tem que estar antecipado com as compras natalinas, né? Porque a gente sabe que em tempos normais o Natal é uma época que movimenta bastante gente, às vezes você fica sem presente. Mas nesse tempo, pessoal, evite sair de casa, sabe? A aglomeração nesse sentido e a antecipação não vai fazer bem. E essa questão de sair de casa ou não é só a questão da contaminação, é a questão de não sobrecarregar os profissionais da saúde que já se encontram Perfeitamente. sobrecarregados. E também os hospitais, porque imagina, uma pessoa que sofre um acidente hoje, em alguns hospitais ela já não vai conseguir mais ser atendida, porque já está tomado aí pelos casos de Covid. Então, a questão de você fazer um isolamento, começar a fechar estabelecimento, é para que os casos não se ampliem de forma que o hospital fique sobrecarregado e os profissionais da saúde também, de maneira que não possa atender mais ninguém, sendo Covid Perfeito. ou não. Tá? E Uhum. aí, falando um pouco sobre os serviços essenciais, vamos realizar uma série tratando a linha de frente na pandemia. Nós vamos Muito trazer os bom. principais desafios dos serviços que permanecem a todo vapor durante a Covid, e para isso começaremos a série falando dos serviços que mais aceleraram no país. Vamos trazer hoje uma representante da categoria dos Correios. Começaremos um bate-papo com a representante da categoria, Francisca Idalina da Silva. Ela está por aí, Vini? Assim, eu vou colocá-la aqui na live. Para a Francisca bater um papo com a gente. Boa noite, Francisca, tudo bem? Boa noite, Flávia, tudo bem e você? Tudo jóia. Boa Obrigada noite, por aceitar Boa o noite, convite. Francisca. Eu é que agradeço a oportunidade, é uma oportunidade única de estar falando da nossa categoria e do sofrimento que os nossos colegas estão enfrentando agora nessa pandemia. Mudou muito o cenário dos trabalhadores dos Correios? Sobrecarregou muito? O que aconteceu durante essa época aí, nesse período de final de fevereiro para cá? Mudou muito, sim, porque desde que entrou a pandemia, a empresa ela afastou os maiores de 60 anos, que nós temos ainda muita gente maiores de 60 anos trabalhando, afastou também os funcionários que tinham doenças pré-existentes, sabe, tipo diabetes, pressão alta, as grávidas, as lactantes, foram afastados. Foram afastados também os coabitantes. De início, foram afastados os coabitantes, né? Quem coabitava com pais maiores de 60 anos ou com pais doentes, quem coabitava com lactante, com grávida, e principalmente os pais que as escolas fecharam e eles não tinham com quem deixar os filhos, os pais, as mães. Então, foram afastados muita gente. Agora, eles já foram obrigados a chamar de volta os coabitantes, porque como foi afastado toda essa gente, e a população ficou em casa, e a população ficou comprando pela internet. Cresceu, você não tem noção da quantidade de objetos
nós estamos com muitos CE, que são os nossos centros de armazenamento de encomenda, superlotado de encomenda. Eles foram obrigados a chamar os coabitantes que coabitam as crianças, tem muitos pais, muitas mães que estão até com dificuldade sem saber aonde deixar os filhos, porque as escolas estão fechadas. Os avós que antes ficavam não podem ficar. As mães muitas vezes estão trabalhando, ou a mãe que trabalha no correio, o pai está trabalhando. E eles não estão tendo quem deixar as crianças, e a empresa foi obrigada a chamar, porque a empresa não contrata, e os funcionários que estão na linha de frente não estão dando conta de entregar. Eles estão trabalhando sábado, domingo, estão feriados, estão fazendo hora extra e não estão conseguindo entregar. Nossa, que situação. A gente imagina mesmo que sobrecarregou, né? O que a gente vem conversando muito é o aumento de compras aí pela internet. E nesse sentido, Vinícius, a gente viu mesmo que as pessoas estão comprando muito mesmo estando em casa, que a gente comentou Perfeito. no jornal passado, né? Vinícius, o e-commerce explodiu, né? Subiu. O e-commerce explodiu, o e-commerce ele vem se tornando uma ferramenta hoje de alternativa à economia, né? Principalmente em relação à pandemia da Covid-19. Francisca, em relação a essa questão das compras pela internet, o e-commerce, né, que a gente fala, nesse caso, você disse que a taxa, né, de encomendas de objetos, né, os centros de processamento de encomendas e tudo mais, estão sobrecarregados. Isso é uma situação que preocupa, né? Quanto mais entrega tem que fazer, mais o trabalhador dos Correios estão aí nessa linha de frente, continuando o seu trabalho. A situação não mudou, né? Continua do mesmo jeito. Antes da pandemia. Continua do mesmo jeito. Continua. Depois da pandemia ficou pior. Agora é que o pessoal está trabalhando mais e ficou mais preocupante porque nós nos consideramos vetores, porque nós estamos em todas as casas, recebemos encomenda de todos os lugares, porque tem cidade que não tem tantos doentes, mas tem cidade como lá para a capital. Lá está muito. Nós temos muitos colegas contaminados e muitos colegas mortos lá na capital. E os nossos centros de distribuição são mais de lá, as encomendas vêm de lá para cá. Então, aqui na região de Sorocaba, nós tínhamos até ontem só um funcionário de Sorocaba que tinha testado, de uma unidade de Sorocaba que tinha testado positivo. Mas de ontem para cá eu estou com a região de Araçoiaba que a agência de Araçoiaba está praticamente, era para estar fechada, mas a empresa, quando começou a pandemia, a empresa soltou um documento dizendo assim, que em todas as unidades que testasse positivo um funcionário, a unidade seria fechada por 14 dias, todos os funcionários seriam afastados e testados. Mas, na verdade, ela não cumpriu. Ela só soltou o documento, mas ela não cumpriu. Ela não afasta e ela não manda testar. Agora, ela está cumprindo. No início, ela cumpria com ofício, como de Sorocaba mesmo, o menino testou positivo, eu mandei o ofício, ela fechou a unidade por 14 dias, mas não fez o teste. E lá na capital, ela está cumprindo na base da liminar. Ela não está cumprindo o documento que ela soltou e ela não está testando. Se o funcionário estiver internado, ele faz o teste. E se ele correr atrás, ele faz o teste. Se ele não correr atrás, porque era obrigação da empresa afastar e mandar testar todo mundo, quem está positivo, quem não está. Mas ela não testa e nem quer afastar, né? A gente está tendo uma dificuldade enorme com a empresa para afastar os funcionários. Por exemplo, eu estou com duas funcionárias de Araçoiaba afastadas já. Uma está com esposo, a outra ficou internada até ontem, e outra se afastou ontem para fazer o teste, vai fazer o teste amanhã. E ontem eu entrei em contato com o responsável pela empresa, que me disse, não, a gente não vai fechar. Como não vai fechar?
Não tem como manter funcionário, tinha que fechar, o documento dizia assim, vai afastar por 14 dias, vai testar todo mundo e vai higienizar a unidade. Se nem fechou a unidade, não higienizou, quer dizer, o funcionário que está lá dentro, ele pode estar correndo o risco de também se contaminar. Nenhuma de unidade contaminar foi os fechada, clientes. Francisca, até agora? Em Sorocaba foi fechada só o CDD Além Ponto em Sorocaba que testou positivo foi fechada. Agora a de Araçoiaba eu entrei desde ontem em contato com a empresa que não fechou até hoje. Agora se até segunda-feira ela não fechar eu vou tomar as medidas cabíveis. Aí eu fecho de outra forma. Perfeito. Porque a gente tem que proteger, nós temos que proteger os funcionários porque são vidas. Perfeitamente. E assim, em relação aos funcionários, a empresa está cedendo material para eles? Máscara, álcool em gel, está sendo dados os EPIs, tudo corretamente? No início foi muito difícil. A gente teve que brigar muito. Aí o que a gente queria, os EPI, máscara, álcool em gel e luvas. Aí falaram que não, que o Ministério da Saúde tinha dito que não precisava de máscara, só bastava de álcool em gel. Aí começou com álcool em gel, aí nós continuamos em cima. Aí eles conseguiram comprar máscara. Mas assim, a gente não pode dizer que eles estão oferecendo corretamente, porque a OMS diz para a máscara ser trocada de 2 em 2 horas. Os funcionários trabalham 8 horas por dia e eles receberam 2 máscaras cada um. Então, para eles fazerem o que a OMS diz, eles compraram do próprio bolso máscara, porque a empresa só forneceu 2 para cada. Para você trabalhar 8 horas, não tem como. E também isso a questão dos testes do próprio bolso, não tem como a empresa dar o teste. Não, os testes, assim, funcionam assim, aqui o pessoal está fazendo pelo convênio. Agora, lá em São Paulo, lá na capital, eles já estão, a empresa começou, semana passada, a disponibilizar os testes para todo mundo, porque o sindicato entrou com a liminar na justiça, e aí a justiça obrigou. Não, aí lá em São Paulo eles já estão fazendo, porque lá o foco está muito grande de funcionários contaminados. Você tem um número mais ou menos, Francisca, de quantos já foram contaminados, confirmados, né? Não, a gente está fazendo um levantamento ainda de quantos foram contaminados, porque o sindicato tem uma mania feia, que eu já briguei com eles para parar com isso, mas ainda não, a direção ainda não fez isso, a presidência, porque eles estão fazendo um levantamento de todos os nossos sindicatos. Aí eles estão fazendo um levantamento por estados de mortes e contaminados. E aí a gente ainda não conseguiu levantar, porque tem Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro. Então, são estados longínquos que ainda não passaram para nós a quantidade. Então, a gente ainda não está ainda com essa quantidade de mortos e contaminados. Mortos eu sei que tem mais de 30, mas ainda não temos a relação completa de X, assim, quantos contaminados e quantos mortos. Perfeito, Francisca. Francisca, quando a gente está falando, né, enquanto a gente vem falando dessa questão da Covid-19 nos Correios e nos funcionários do Correio, vale lembrar que os Correios são uma empresa do governo, né? Uma empresa estatal. É uma estatal. Nesse sentido, Francisca, os Correios, na visão do sindicato, né, da qual a senhora faz parte, na visão sua, os Correios têm essa visão aí, por exemplo, das questões de entrega, das questões da segurança, né, desenvolvendo mais segurança agora, ou às vezes embargando também por questões vindas de cima? Não, eles não têm essa visão da segurança. Não, por questões vindas de cima, eles só almejam lucros. Né? Nós já éramos considerados essenciais. Durante a pandemia, o próprio presidente da República decretou que os Correios não iam parar porque eram essenciais, porque o sindicato em si queria que a empresa parasse de entregar tudo o que não era essencial.
e que afastasse a maior parte dos funcionários para evitar muito contágio, deixasse só o pessoal motorizado, e ainda era para se revezar, uma turminha na semana, outra turminha na outra semana, que era para evitar o contágio, era para a gente entregar só o essencial. O que era essencial? Medicamentos, vacinas e os insumos, porque eu não sei se vocês sabem, mas é os Correios que entrega os vírus mortos dos hospitais para as universidades que faz pesquisas. Então, a gente queria que fosse entregue só essenciais. A gente não queria que os nossos funcionários estivessem aí na linha de frente entregando o pacotinho da China. Não, o pacotinho da China vai ficar para ser entregue quando a pandemia passar. Mas como o governo decretou que os Correios eram essenciais e que tinha que entregar, bom, o pessoal está aí na linha de frente, mas a nossa administração dos Correios visa lucro. Entendeu? Não é o tal do capitalismo selvagem. Eles só visam lucro, eles não se preocupam com pessoas. Para os Correios, porque eu também sou funcionária dos Correios, todo sindicato é funcionário dos Correios. Mas para os Correios nós somos apenas uma matrícula. Entendi. Perfeito, Francisca. Eu queria só dar uma boa noite aqui também para os nossos ouvintes. Temos aqui o Munhoz, que está mandando um abraço para mim, para a Flavinha. A gente também está com saudades de você, viu, querido? A Linei está aqui também. Boa noite. Ela faz perguntas aqui também. Tivemos setores dos Correios fechados por conta da doença? A senhora já respondeu, né, Francisca, que aqui em Sorocaba somente o CDD do Além Ponte. Também ela pergunta sobre a questão dos EPIs aos funcionários, também, que já foi respondida, mas é sempre bom a participação dos nossos ouvintes também. Se você tem alguma pergunta e quer fazer, fique à vontade. Flávia, tá na escuta? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por favor. Vocês estão no Facebook? Estamos sim. Ah, tá. Preciso achar vocês, porque eu sou nordestina e eu acompanho a rádio lá em Irecê, na Bahia, né? Acompanho eles pelo Facebook. Então, todo dia eu acompanho eles. Então, preciso achar vocês para me acompanhar vocês também. Porque às vezes a gente está em outro lugar, não tem acesso ao rádio, mas no celular a gente tem, né? É claro, sem dúvida nenhuma, Francisca. Francisca, mandaram uma pergunta aqui pelo WhatsApp para a gente, perguntando como que o sindicato ele se divide. Se ele é dividido em duas federações e elas estão unidas? Nós somos divididos em duas federações e as federações não são unidas, a gente só se une na época do acordo coletivo que a gente precisa negociar com a empresa, entendeu? Então, na hora de brigar com a empresa por salário e por melhoria de trabalho para os funcionários, aí a gente faz a unificação, né? Porque aí a união faz a força. Certo. Mas independente passando o acordo coletivo, a gente não briga, mas também não somos unidos. Eles lutam lá, eles têm lá as questões deles e nós temos a nossa, porque era uma federação só e por discórdia, por achar que aquela administração daquela federação não estava representando tudo que a gente queria, houve uma racha e foi criada outra federação. Entendi. Então tem toda essa estrutura também dentro dos Correios, né? Isso, toda essa estrutura dentro do sindicato dos Correios. Aí ficou a Fentect, que é a que já era antes, e a nossa é a Findect, que é a federação que a gente criou depois da racha. Certo, perfeito. Flávia. Francisca, eu queria também saber se os atendentes das agências de correio eles continuam fazendo serviços de banco. Ainda mais sabendo nessa época que os bancos estão bem lotados, inclusive a Caixa, né? Que a gente vê filas aí astronômicas. Se os agentes de correio ainda continuam fazendo esse serviço. Se você quer saber, o governo agora, acho que 2 semanas atrás, se eu não me recordo muito bem, mas esse mês o governo colocou para que os atendentes dos Correios fizessem também o cadastro do auxílio emergencial.
Além dos serviços de bancos, eles estão fazendo agora o cadastro do auxílio emergencial. Quem não consegue fazer pela internet, quem não tem internet, quem tem dificuldade, tem as pessoas que não têm facilidade de fazer pela internet, vai nos Correios, já foi divulgado, vai lá nos Correios, funcionários, os atendentes dos Correios das agências estão fazendo também. E com número reduzido, porque também foi afastado, os funcionários das agências também foram afastados, aí agora também já entra a questão das férias, tem muitos que estão de férias também, eles estão trabalhando com número bem reduzido. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas as filas das agências dos Correios estão dobrando quarteirões. Sim. Dobrando. Estão dobrando quarteirões porque estão trabalhando com poucas pessoas e com muito serviço. Não, perfeitamente. Vocês que trabalham na parte sindical e tal, como que vocês enxergam uma solução para que esses trabalhadores tenham mais segurança nessa época de pandemia? O que você enxerga que deve ser feito pela empresa aí dos Correios? Para nós do sindicato, o que a gente pede é que a empresa tire a visão do lucro e pense nos funcionários, porque você concorda comigo que se está entrando, o e-commerce está funcionando, hoje nós não somos mais carteiro, nós somos entregadores de encomenda. Se está entrando dinheiro, por que não pode disponibilizar uma parte do dinheiro para a segurança dos funcionários? Não, nós vamos oferecer máscara de qualidade, vamos oferecer não 2 mascarinhas de pano que o cara tem que chegar em casa de noite e lavar e secar de que jeito para usar amanhã cedo. Vamos disponibilizar os testes. Os Correios têm condições de fazer isso. Vamos disponibilizar os testes. Funcionário, numa unidade, um testou positivo, vamos testar todo mundo, porque assim se tem a certeza de que não tem mais ninguém contaminado, que vai contaminar os outros, que vai contaminar os clientes, que vai levar a doença para casa e contaminar a família, que vai sair espalhando a pandemia, que vai contaminar o cliente na rua, porque a gente vai bater na casa da pessoa, vai pegar a caneta, vai pegar a encomenda na mão, quer dizer, se o funcionário estiver contaminado, ele sai, nós somos vetores, sai por aí espalhando a doença. Então, a empresa tinha que tirar a visão do lucro e pensar nas pessoas, e pensar na pandemia. Falar assim, não, nós estamos aqui na linha de frente, vamos fazer com que a gente não seja vetores para sair disseminando a doença. Mas a administração da empresa não tem essa visão. Também recebi agora que tem uma notícia, né, que os Correios vão contratar mão de obra temporária. Essa notícia aí procede, Francisca? E será que ajudaria a tirar um pouco esse sobrecarregado dos Correios? Mais ou menos. A mão de obra temporária já faz tempo que eles vinham contratando, agora na pandemia eles foi dispensar. Tem poucos temporários. Mas não, o que nos ajudaria seria concurso. Por quê? Eles contratam temporário, você concorda comigo que nós estamos com uma muito grande de encomenda para entregar. Os temporários não podem ser motorista, os temporários não podem ser motorizados, não pode pegar uma moto e sair por aí entregando encomenda. Os temporários só podem entregar a pé com a bolsa. Então, ajuda, mas nem tanto. Porque os temporários não podem ter a responsabilidade de chegar lá e pegar uma moto e falar, eu vou encher o baú de encomenda e vou entregar. O temporário não pode chegar lá e pegar um carro e encher de encomenda e falar, vai passar o dia entregando com o carro na rua. Isso só os funcionários dos Correios concursados podem fazer. Então, o que a gente quer? O último concurso dos Correios foi feito em 2011. De 2011 para cá, nunca mais teve um concurso. Faz muito tempo que não tem um funcionário concursado para chamar, para repor. Aí tem os que falecem, os que se aposentam e sai.
sai mesmo sem se aposentar. E aí eles tinham que abrir concurso para contratar funcionário para a empresa concursado. Por quê? Porque o funcionário concursado chega aqui hoje, como nós estamos com uma dificuldade muito grande em Indaiatuba. Aos sábados e os domingos, os funcionários estão saindo de Sorocaba, de Tatuí, de Itu, de Salto, e estão indo trabalhar em Indaiatuba para poder resolver o problema lá. Os terceirizados não podem ir, os terceirizados não podem trabalhar sábado e domingo, os terceirizados não podem fazer hora extra. Então, assim, ajuda, mas é em parte, é um quebra-galho. Não ajuda como deveria se tivesse funcionário concursado da empresa. Aquela coisa, né? Às vezes o molho sai mais caro do que o frango. Sai mais caro o molho, e outra. Para nós do sindicato, nós temos outra visão diferente, porque nós somos concursados, nós recebemos o salário, recebemos o vale alimentação da empresa. O terceirizado, a empresa vai contratar uma outra empresa, né? Tem que fazer licitação de uma outra empresa, que já vai ganhar em cima do funcionário terceirizado. O funcionário terceirizado não tem os mesmos direitos que a gente, porque ele vai receber menos, porque a outra empresa lá que contratou ele já vai ganhar em cima dele. Perfeito. Entendeu? Aí o terceirizado não tem um convênio médico e os trabalhos dos Correios são um trabalho que os funcionários ficam muito expostos. A gente tem mordida de cachorro, a gente tem atropelamento, a gente às vezes corre o risco de estourar um fio elétrico e bate no funcionário. Você leva um tombo, se rebenta todo. O funcionário terceirizado não tem o convênio médico para se socorrer. Funcionário terceirizado, agora mesmo, na época do Covid, aqui não, na região a gente não tem quase terceirizado, mas lá para a capital, que tinha muito terceirizado, estava um problema lá, porque os terceirizados também estavam se contaminando. E aí eles são tratados diferente, porque eles são terceirizados, eles não têm o convênio, eles não têm a mesma cobertura que a gente. Ou seja, como a senhora já vinha dizendo, né, se já está difícil a situação do funcionário contratado, né, pela empresa dos Correios, para o terceirizado ainda mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Por isso, a gente nunca foi a favor do contratado, e às vezes os contratados não entendem porque que o sindicato não é a favor de contratação. Mas nós não somos a favor de contratação porque nós estamos querendo proteger eles mesmos. Porque se abre um concurso, eu sou de Itu. Aqui em Itu, eu tenho 3 colegas meus que foi funcionário contratado e que eles foram contratados na época que ainda estava tendo concurso e a gente orientou eles a ficar de olho quando abrisse o concurso e a fazer um concurso. Pegamos o telefone deles e quando abriu o concurso a gente ligou e orientou, vai fazer o concurso. E eles fizeram o concurso e hoje eles são funcionários dos Correios. E eles mesmo falam a diferença entre ele ser um funcionário concursado e entre ele ser um funcionário contratado. Os funcionários contratados não entendem por que o sindicato é contra, porque o sindicato sabe que eles estão sendo explorados. Entendi. No caso, a situação só complica nesse sentido. Dona Francisca, queria perguntar rapidamente para a senhora. A senhora explanou toda a situação hoje dos Correios, né? A situação que os trabalhadores, né, os carteiros, enfim, todos aqueles que trabalham para o Correio de alguma forma, vêm enfrentando. Qual é a principal dificuldade hoje, fora a questão que a senhora já explanou também sobre fazer com que a empresa priorize mais as vidas ao lucro? Como que é a dificuldade que se tem hoje para entender a questão do debate, a principal dificuldade mesmo da luta com o sindicato e os Correios? A principal dificuldade hoje dos Correios com o sindicato é que, assim, eu tenho, agora dia 1º de setembro, eu vou fazer 21 anos de empresa.
Certo. Quando eu entrei, nós tínhamos um convênio médico no concurso. Quando a gente fez o concurso, no concurso lá estava dizendo no edital, estava dizendo o que eu ia ter direito. Salário, vale transporte, vale alimentação, vale refeição e convênio médico. Eu não ia pagar nada. Quando você fazia 1, 2, 10, 20 consultas, aí vinha um pouquinho para você contribuir que você nem percebia. Uhum. Certo. Aí a gente sempre teve, nas negociações, a gente sempre consegue colocar, o sindicato sempre conseguia colocar mais algum benefício para os funcionários, sabe assim, os funcionários dos Correios em si hoje têm alguns benefícios que acho que nem nas outras estatais e nas privadas não tem. Só que iria do ano passado para cá, acho que de 2 anos para cá, a gente está tendo essa dificuldade de conseguir mais algum benefício na negociação com a empresa. E quando foi no ano passado, o senhor ministro Dias Toffoli, ele matou uma das nossas cláusulas do nosso acordo coletivo, a cláusula 28, e primeiro ele colocou para a gente pagar a mensalidade do convênio médico. Nós já temos um salário defasado, faz muito tempo que não temos um aumento suficiente. Primeiro ele colocou para a gente pagar a mensalidade, beleza, era 70, 30, né? A empresa pagava 70, nós pagaríamos 30. E mais uma coparticipação que não é barata. E quando foi, depois a empresa foi lá e entrou com a liminar, e ele acatou a liminar da empresa e colocou 50-50, e aí pesou para os funcionários. Muitos funcionários saíram do convênio porque não dava para pagar, por exemplo, o funcionário que paga aluguel, que tem uma família para sustentar, ele paga aluguel, tem uma família. Aí, para ele pagar um convênio médico para ele, vamos dizer, ele, a esposa e 2 filhos. Aí ficou inviável. Também o sindicato conseguiu, ao longo dos anos, todo ano, quando é apresentado o acordo coletivo, o sindicato consegue colocar alguma cláusula. Por exemplo, conseguimos colocar que a empresa pague para as mães excetistas, não para os pais, só para as mães excetistas, uma escola particular de quando o bebê nasce até os 7 anos de idade. Ou, se ela não quiser a escola, ela tem direito a um auxílio babá na mesma idade. Até os 7 anos de idade, a empresa dá X de auxílio babá. Conseguimos colocar uma cláusula também, a empresa dá um auxílio para as mães que têm, ou pais que tenham filhos especiais. E conseguimos colocar os pais no convênio. Aí, pensa bem, você tem seu pai, sua mãe lá de idade, tem os limites? Tem, ele tem que ter acima de 55 anos e tem que ganhar só até 1,5 salário para ele fazer parte do convênio. Mas você concorda que tem muitos funcionários que têm pai e mãe que nem tem salário. Aí, o que acontece? Colocamos os pais e as mães no convênio. Quando o ministro colocou lá, o que o ministro fez? Ele tirou o pai e a mãe do convênio e colocou 50% de mensalidade. Você ganha pouco para pagar 50% da esposa, 2 filhos e você. Muita gente não estava conseguindo. Muita gente saiu do convênio. Hoje, nós tivemos agora caso na capital de funcionário que foi contaminado pelo Covid e não tinha um convênio médico. O cara teve que ir para a fila do SUS. Teve pessoas que teve que pagar do bolso, os colegas fazer vaquinha para pagar o exame do cara, porque o cara saiu do convênio. Uma situação extremamente delicada, né? Muito delicada. Agora tivemos, 2 semanas atrás, nós conseguimos uma audiência com o senhor ministro Dias Toffoli, o nosso jurídico foi lá e explanou para ele toda essa nossa dificuldade. Depois de muito sacrifício, nós conseguimos essa audiência com ele, foi explanado toda essa dificuldade para ele do convênio médico,
e ele ficou de avaliar a situação com carinho. Nós estamos aguardando o carinho dele nessa avaliação aí, para ver o que é que ele vai fazer em relação a isso, o que é que ele vai nos beneficiar, porque no momento é uma das maiores dificuldades dos funcionários é pagar o convênio médico. Perfeito. Mas no momento desse, né, momento de pandemia aí, o momento que é o mais necessário é o convênio. Francisca, muito obrigada pela sua participação. Convido você a vir mais vezes aí, trazendo novidades aí dos Correios. Espero que haja aí melhorias para a categoria, que é uma categoria que está sobrecarregada, trabalhando muito neste momento, né? E, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da nossa categoria e também espero que os nossos dirigentes dos Correios, o nosso governo, parem para olhar para essa categoria, que é uma categoria guerreira, que enfrenta sol, chuva, vento, pode estar doente. Se você analisar, você vai ver um carteiro na rua com a bolsa de um lado mancando, doente. Tem hora que você vê a situação e fala assim, meu Deus, como é que aquele cara está conseguindo arrastar aquele peso? Mas eles estão lá todos os dias, de casa em casa, empenhados, estão ali na linha de frente, fazendo nosso trabalho. Então, a gente espera muito que os nossos governantes olhem com mais carinho para a nossa categoria. E obrigado, pode contar comigo. E eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, e sempre precisar, estarei aqui, às ordens. Nós que ficamos felizes. E manda um abraço aí para o Leandrão, nosso colega que trabalhava aí com vocês. Tem o Leandro, tem o Ferreirinha, né, que é o presidente da rádio. Isso. Também. Tá. Obrigada, então, Francisca. Um abraço para você. Outro. É isso aí, Felício de Paula. Aí, com essa entrevista aí, que foi ótima, esclarecedora, nós finalizamos aí a série, né, da linha de frente da pandemia. E tem categoria mais linha de frente ainda, né? Além da saúde, os Correios, né? Como sim, ela falou, muita os gente Correios andando para um lado para o outro, quantas pessoas que eles têm contato por dia? Você fica imaginando isso? E pega a caneta e pega a encomenda e bate na porta da pessoa e vai na casa da outra, né? Então, realmente é um fato aí para a gente refletir. A gente precisa entender, né, que as categorias hoje de frente não se limita somente à saúde, né? A gente vem falando, a gente tem a questão da saúde, médicos, enfermeiros, temos também os motoboys, que a gente quer motoboys trazer semana que vem, aí, temos que é os uma Correios. categoria que também está bem fragilizada. Aliás, a categoria está crescendo muito, os motoboys, nessa época, mas também encontra-se muito fragilizado, então a gente quer ver aí quais condições que os motoboys estão trabalhando, como que está a situação deles, né? Então, cada semana a gente vai trazer uma categoria e vamos falar dessa categoria. Perfeito? É exatamente isso. Enfim, e é assim, né, que a gente fez a nossa edição hoje do Jornal de sexta-feira aqui da Cultural FM, né, Flávia? Sentimos falta aí do senhor Germano Schoenfelder, né? Espero que esteja aí bem, né? E no próximo ele estaria aqui com a gente, com certeza. Exato. Sentimos falta também dos nossos amigos que fazem tanta falta nesse momento, como o nosso querido Bolinho, né? Poxa, Bolinho. Cadê o Bolinho? Esqueceu, né, de nós, um Bolinho? Café Poxa com vida. Bolinho aqui. Café com Mas Bolinho tá certo, faz falta, então. Bolinho. É isso aí, Vinícius. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado a vocês que acompanharam, que participaram aqui conosco. Dona Linei, um beijo para a senhora. O Munhoz que deixou um recado também. Um beijão aí, um abraço, né? Ana Paula foi respondida também aí no inbox, mandou uma sugestão excelente para nós aí, Vinícius, para a gente trabalhar. Perfeito. E até a próxima terça-feira. Até então. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. E ficamos por aqui hoje, agora exatamente 15 para as 8 da noite. Muito obrigado. Até mais.